Como saber quanto de papelão vai ser necessário para construir uma caixa de sapato? Como saber quantos litros de água cabe em um determinado aquário? Para responder essas e outras questões, a gente vai precisar estudar área e volume dos paralelepípedos. Bora lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e esse vídeo faz parte da série de estudos de geometria espacial. Aqui nós vamos falar sobre os tipos de paralelepípedos e também como calcula a área e o volume dessas figuras. Fica ligado! Dentro dos prismas, a gente pode destacar os paralelepípedos, que são os prismas cujas faces são formadas todas por paralelogramos. Então, paralelogramo, reforçando, é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Né? Os lados opostos são paralelos. Então, todo prisma que as suas faces são formadas por paralelogramos, esse prisma é chamado de paralelepípedo. Se a gente vê que as arestas laterais desse paralelepípedo elas são perpendiculares ao plano que contém a base, então nós podemos dizer que é um paralelepípedo reto. Agora, se nós temos um paralelepípedo reto e todas as suas faces são formadas por retângulos, então nós podemos dizer que nós temos um paralelepípedo reto-retângulo. E um último tipo de paralelepípedo é aquele onde todas as suas faces são formadas por quadrados. Então, nesse caso, esse paralelepípedo ele é conhecido como cubo. Então, olha só, a gente viu em aulas anteriores sobre os sólidos geométricos e aqui a gente vai detalhar algumas coisas que a gente pode calcular em um paralelepípedo. Eu estou aqui como exemplo com um paralelepípedo reto, tá? Todas as faces aqui são retângulos. E o que acontece? Essa figura aqui ela é tridimensional porque nós temos três dimensões: comprimento, largura, altura. A primeira coisa que a gente vai calcular aqui é a área. A área desse sólido aqui é o cálculo da superfície dessa figura. Imagine, por exemplo, que isso aqui fosse uma caixa de papel, de papelão, e a gente fosse desmontar. Então a gente vai fazer a planificação dessa figura para a gente perceber melhor como é que essa figura é composta, né? Quais são os polígonos que compõem essa figura. Então a planificação já está dizendo, né? Vai tornar a figura plana, de tridimensional, né? De 3 dimensões, ela vai virar bidimensional, 2 dimensões, tá bom? Então vou deixar aqui a nossa estrela no cantinho, daqui a pouco ela volta e a gente vai desenhar aqui, vai fazer a representação da planificação dessa figura. Então, primeiro aqui nós temos a figura tridimensional, tá? Vou colocar aqui. E imagine que a gente tem um paralelepípedo cujas dimensões de comprimento, largura e altura sejam respectivamente iguais a B e C. Comprimento, B, largura e C, altura. Agora vamos ver aqui como ficaria a planificação deste sólido geométrico. Bom, então aqui nós temos a planificação, tá, desse paralelepípedo. E olha só, o que é que a gente vai perceber? O paralelepípedo tem uma coisa interessante, é que ele tem as faces opostas, elas estão em planos paralelos, tá? Então, a face da frente, ela é paralela à de trás, a de cima é paralela à de baixo, a esquerda é paralela à direita. E além de serem paralelas, elas são congruentes entre si. Então, por exemplo, vou pintar aqui de azul essa face da frente, e essa face da frente já tem dimensões A de comprimento e ela mede C de altura. Então aqui é a representação dessa face da frente e aqui a face de trás, que vai ter as mesmas dimensões, A de comprimento, C de altura. Então, ó, A por C. Aqui eu também vou colocar A por C, tá bom? Agora vamos para a face de cima, a face superior. A face superior tem A de comprimento e ela tem B de largura, certo? Então,
Está aqui a face de cima e a face de baixo vai ter as mesmas dimensões. Então, ela tem A de comprimento e ela tem B de largura. Aqui também, A de comprimento, B de largura. E as duas últimas faces que restaram, que é a face da esquerda e da direita, elas também têm as mesmas dimensões, elas são congruentes entre si. Então, vou marcar aqui de preto. Quais são as dimensões dessas outras faces? Bom, nós temos B de largura e C de altura. Então, elas são B por C. Tá? B por C. O que é que acontece? Quando a gente planificou esse sólido, nós percebemos que são 6 retângulos. Como a gente quer a área da superfície dessa figura, então para a gente calcular a área total desse paralelepípedo, basta calcular a área de cada um desses retângulos. Então olha só, se eu calcular a área de cada um desses 6 e somar, eu vou ter a área total da superfície do paralelepípedo. Então veja, vamos calcular aqui a área desse retângulo aqui em azul. A área de um retângulo é base vezes altura. Então se eu fizer A vezes C, eu tenho a área deste retângulo. Só que perceba que existem 2 retângulos com essas dimensões. Então eu posso fazer tudo isso aqui multiplicado por 2. Indo agora para o próximo retângulo, se eu for agora o retângulo de vermelho, a área dele é calculada por A vezes B. Mas eu tenho 2 retângulos com essas dimensões A por B. Então, eu vou somar com 2 vezes A vezes B. E por fim, eu tenho outro retângulo aqui, marcado de preto, e as dimensões dele, que são B por C, a área vai ser B vezes C. São 2 retângulos, então vai ser 2 vezes B vezes C. Aqui está a área total de um paralelepípedo. Você vê que o 2 é algo em comum em todos esses 3 termos aqui da expressão. Então, a gente pode colocar esse 2 em evidência, certo? E aí a gente pode dizer que a fórmula é 2 vezes AC mais AB mais BC. Então, está aqui a forma de calcular a área de um paralelepípedo. E olha o bonitão aparecendo aqui de novo para a gente conversar agora sobre diagonal. Então, olha só. A gente precisa aqui destacar que, na verdade, existem 2 diagonais importantes a se mencionar aqui, que é a diagonal da base e a diagonal do próprio sólido em si. Então, dime o que é diagonal. Vamos começar aqui falando de um polígono, tá? Uma região plana. A diagonal de um polígono, e aqui a gente pode falar, né, que seria a diagonal da base, é um segmento de reta que vai unir 2 vértices atravessando essa figura. Então veja que eu tenho um vértice, outro vértice, e eu tenho aqui essa linha, esse segmento aqui, ó, unindo esses 2 vértices, passando aqui pelo meio, atravessando, na verdade, aqui essa figura, tá bom? E nós temos aqui a diagonal do sólido. Então você está vendo aqui até essa região em vermelho aqui para você ver melhor, tá bom? Ixi, vermelho ver melhor. Meu Deus do céu, eu não fiz essa piada não. Ai, Jesus, vamos lá. Olha só. Então tá aqui em vermelho, tá bom? Aqui essa região da diagonal. E o que é que acontece? A diagonal de um sólido desse paralelepípedo aqui em questão é o segmento de reta que vai unir 2 vértices atravessando esse sólido. Então veja aqui, ó. Deixa eu colocar aqui dessa maneira. Ó, deixa eu ver uma maneira para você visualizar isso aqui melhor. Veja que ele está saindo desse vértice aqui, chegando nesse vértice e está atravessando, tá bom? Este sólido. Então, isso daqui é a diagonal do paralelepípedo, tá bom? Então, como é que a gente vai calcular? Então, primeiro, vamos começar pela base. Na base, a gente tem aqui, ó. Eu vou desenhar aqui no quadro. Nós temos o retângulo da base e na base, esse retângulo ele mede A de comprimento e B de largura, tá bom? E aqui nós temos a diagonal. Vamos chamar de M a diagonal da base. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Como é que a gente encontra então a medida M? Se esse lado aqui é B, esse lado que é paralelo também é B,
Então, usando o teorema de Pitágoras, eu vou ter o seguinte, ó. M ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembra? Pitágoras, quadrado da hipotenusa, né? E aqui a soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui como encontrar M. Agora, vamos visualizar aqui como seria calcular a diagonal do prisma, a diagonal desse paralelepípedo. Veja, a diagonal vai ser essa linha aqui, tá bom? Esse segmento aqui. Essa dimensão do retângulo, porque perceba que essa parte vermelha forma outro triângulo retângulo. Essa medida aqui é a altura do paralelepípedo, que no caso é C. E essa linha aqui de baixo, aqui, esse segmento aqui, esse outro cateto do triângulo, ele é a diagonal da base, que no caso é M. Então, esse outro triângulo aí em vermelho que a gente está visualizando, tá? Ele tem C de altura, aqui a sua hipotenusa é D, e esse outro cateto aqui é M. Então, vamos aplicar novamente o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a M ao quadrado mais C ao quadrado. Dini, mas para onde é que isso está me levando? Né? Afinal, como é que eu vou encontrar a diagonal? Então, olha só. Veja aqui. A gente pode associar uma fórmula a outra. A gente pode substituir uma fórmula a outra. Por quê? Nessa fórmula tem um M ao quadrado e aqui eu tenho o valor de M ao quadrado, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, reescrevendo, D ao quadrado é igual, em vez de M ao quadrado, vou substituir A ao quadrado mais B ao quadrado, somado com C ao quadrado. Então, se eu isolar aqui o D, vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom? Então, a gente pode dizer que o cálculo da diagonal é a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões do paralelepípedo, tá bom? Se você pega o comprimento, eleva ao quadrado, se você obtém o quadrado da largura e o quadrado da altura, soma esses valores e calcula a raiz quadrada, você encontra então a diagonal do paralelepípedo. Esse bonitão aqui, né? Esse segmento que sai desse vértice até esse outro aqui, que está atravessando este sólido, tá bom? E a estrela de hoje aqui agora vai fazer a sua participação final no nosso vídeo e nós vamos comentar aqui sobre o volume de um paralelepípedo. Então, o volume é a capacidade, é o armazenamento desse sólido aqui, é a região delimitada por esses polígonos, ou seja, o volume é aquilo que cabe dentro desta figura aqui, dentro deste sólido, tá bom? Então, calcular o volume de um paralelepípedo é muito simples. É só nós multiplicarmos as três dimensões. É só multiplicarmos comprimento por largura por altura. Muito simples. Então, o volume é representado por o produto A, B, C. Tá bom? Então, vamos aqui a um exemplo. Eu vou colocar algumas dimensões aqui para A, B e C e a gente vai calcular a área, a diagonal e o volume. Tá bom? Então, vou dizer aqui que eu tenho esse comprimento A, ele é 10 centímetros. Vou dizer que essa medida B, ela é 6 centímetros. E eu vou dizer que eu tenho uma medida C, 4 centímetros. Então, aqui essa é a fórmula do volume, a fórmula da diagonal que nós vimos nesse instante é essa daqui. Vou colocar também. E vou escrever aqui também a fórmula da área. Vou botar logo aqui o 2 em evidência, né? Pronto. Então, aqui agora vamos fazer esses cálculos aqui. Olha só. Então, primeiro, a área. A área desta figura aqui. 2 vezes. Então, olha só. AB, 10 vezes 6, mais AC, 10 vezes 4, mais BC, 6 vezes 4. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, 10 vezes 6, nós temos 60, 10 vezes 4, 40, 6 vezes 4, nós temos 24. Então, aqui eu tenho, ó, 60 mais 40, 100, 100 mais 24,
124, isso multiplicado por 2 vai dar 248 centímetros quadrados. Agora vamos para o cálculo de volume. Calculando o volume, é só multiplicar essas três dimensões, tá? Comprimento, largura e altura. Então a gente vai ter 10 vezes 6 vezes 4, multiplicando esses três valores, isso aqui vai dar igual a 240 centímetros cúbicos. Olha como é fácil calcular o volume, sendo conhecidas as três dimensões. E por fim, vamos ao cálculo da diagonal deste sólido, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, cada dimensão dessa ao quadrado, somando tudo, tá bom? Então eu vou ter, ó, 10 ao quadrado 100, 6 ao quadrado 36, 4 ao quadrado 16, somando tudo isso daqui, a gente vai ter raiz quadrada de 152, que não tem raiz quadrada exata. O que é que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que fatorar esse número para tentar simplificar, tá bom? Então vamos encontrar aqui um espaço para fazer essa fatoração. Eu vou tentar fazer aqui no cantinho. Tá? 152 dividido por 2 vai dar 76. Dividido por 2, 38. Dividido por 2, 19. 19 por 19, 1. Né? 19 é primo, então ele só tem divisores naturais, o 1 e ele mesmo. E agora, Jimmy, como é que eu vou encontrar a raiz quadrada? Veja, a maneira que eu vou utilizar aqui para simplificar isso vai ser agrupando os fatores que são iguais de 2 em 2. Então, veja aqui, eu posso formar um par aqui, ó, 2 ao quadrado, certo? Mas esse outro 2 aqui, ele não tem nenhum outro correspondente aqui para formar o par, o 19 também não tem. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 19. Deixa eu diminuir isso daqui para poder caber aqui na tela. Então a simplificação vai ocorrer da seguinte maneira. Esse fator aqui que está elevado ao quadrado vai ser simplificado com a raiz, então ele vai para fora da raiz. Como esses dois fatores não estão elevados ao quadrado, eles vão permanecer na raiz. Então, vou multiplicar 2 por 19, 38. Então, aqui está a simplificação de raiz de 152. A diagonal aqui desse cubo é 2 vezes raiz de 38, tá bom? Se você quisesse realmente saber um valor mais próximo da realidade, né, em centímetros, então você poderia utilizar a calculadora para encontrar o valor da raiz de 38 e depois multiplicar por 2, ou fazer direto já a raiz de 152, tá bom? E aqui a gente encerra mais um vídeo. O que é que você achou da aula de hoje? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, faz também a tua pergunta, tira a tua dúvida e eu espero você nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até lá!